Um sentimento de muita felicidade, um amor que a gente não tem onde colocar de tão grande. Para mim vem a ideia também de um amor profundo e também de uma grande mudança, assim, uma mudança muito, muito profunda e que muda, assim, impacta toda a rotina, né? Mas é muito bom quando a gente quer muito ser mãe. Eu acho que essa acho que é a frase que sempre me vem, assim, né? Acho que maternidade não é algo natural das mulheres, é algo construído e a gente precisa querer ser mãe para poder enfrentar as coisas boas e as coisas difíceis. E eu percebo, assim, aquela coisa do... Eu quero muito estar com ele, uma saudade, fico 2 horas longe, louca de saudade. E ao mesmo tempo aquela coisa, meu Deus, é meio monótono, né? Tu tá louco pra voltar e fazer um monte de coisa e voltar pra tua vida ao mesmo tempo, não tem como. E tu nem quer, né? É um paradoxo. Exato. Querer que ele cresça pra ficar um pouco mais fácil, ao mesmo tempo, ai, não, fica pequenininho mais um tempo, assim. Então é um total paradoxo, eu acho. Eu acho que essa é a melhor definição. Né? São sentimentos paradoxais, né? Paradoxais, mas são complementares. Eu acho que isso total. define a maternidade. O amor de mãe é um dos mais poderosos sentimentos existentes no mundo. Há quem acredite que para garantir o bem-estar do seu filho, uma mulher é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo virar o planeta do avesso. Para quem olha de fora, pode parecer simples conciliar a maternidade e o estudo, a carreira, os afazeres domésticos, o lazer, mas na maioria das vezes não é. São diversos os desafios que uma mulher enfrenta para ser mãe e ainda assim buscar novos caminhos para além da maternidade. Para falar sobre esse assunto e finalizar a atual temporada do nosso programa, conversamos com Daniela Pavani e Carolina Brito, professoras do Instituto de Física da URGS. Juntas, elas são coordenadoras do Meninas na Ciência, projeto de extensão parceiro do Lugar de Mulher. Desde o ano passado, temos conversado com diferentes perfis de mulheres para entender os desafios de ser mãe e também para relembrar que não há um lugar de mulher, todos podem ser. É uma coisa que eu tenho pensado muito na maternidade para mim e muito engraçado, assim, talvez a questão a ser refletida é que, embora envolvida com questões de gênero, com o próprio Meninas na Ciência, eu demorei para colocar a maternidade na minha vida profissional. Vai para a escolinha, vai para a educação infantil, pode ficar até 12 horas na escolinha, a gente está trabalhando. E eu queria muito voltar a trabalhar, que isso não impactasse, né? Hoje a gente discute ilusão. Que impacta, que a academia, o mundo corporativo tem que ser capaz, né? De abrigar, né, de acolher esses impactos, mas eu, em mim, né, não aceitava que tinha que impactar. Foi um processo de eu me permitir ser mãe no trabalho, no dia a dia, que isso perpassasse e atravessasse a minha atuação. Tem muito poucas fotos da Ana comigo no início, pequenas ou em atividades, né? Tenho muitas fotos com ela de momentos de família, mas ela não estava presente na minha vida profissional. E hoje eu consegui resgatar isso, né? E isso é muito legal porque ela acompanha, ela se empolga, né? Ela tem 8 anos, ela diz que ela vai ser astronauta, cantora, artista, né? E vai viajar pelos planetas, né? Então isso é legal porque ela me vê hoje completa, mas eu demorei para conquistar isso. Para mim é super recente, então eu ainda estou em licença maternidade, né? Eu ainda tenho uma coisa ambígua de novo, assim, de vontade de voltar a trabalhar. E eu ainda continuo, porque na vida acadêmica a gente não dá só aula, né? Então, assim, eu sou constantemente obrigada a fazer alguma coisa. Por exemplo, tem projetos que se eu não faço agora, eu não tenho para o ano que vem. Então, no fim das contas, é aquilo, assim, a gente acaba fazendo, no tempinho que dá, vai lá e aplica uma bolsa de iniciação científica, vai lá e faz um projeto, sabe? Então, tenta colocar na vida da maternidade, assim, naquela coisa de amamentação e pouco sono e tudo. Às vezes de madrugada eu tô lá dando mamar pra ele e tô respondendo um e-mail, porque é uma hora que eu consigo com as mãos livres. Então, assim, é sempre uma tentativa de tentar adaptar, né, aquela realidade nova à minha vida, que era o que eu tinha antes como profissional, agora vai ter que mudar, mas eu ainda não consegui, né, alterar, então... Isso é uma coisa importante, porque se a gente vai ver países, né, que tem uma ação
ativa, proativa para resolver essa questão da maternidade, para que a mulher tenha tempo. Uma coisa que tem sido questionado é, ok, né, daí tem licença maternidade até 1 ano, mas e como é que essa mulher volta para o trabalho, né? Então pode, o companheiro, né, o marido pode também tirar a licença, mas ele também ficar 1 ano. Então assim, eu acho que é um desafio, né, a gente conseguir construir uma maternidade e nos primeiros meses da licença gestante, por exemplo, que a mulher possa, né, se dedicar a viver aquilo, e é muito desgastante. É noite sem dormir, é mais intenso a amamentação, isso, né, do teu corpo, mas ao mesmo tempo, né, principalmente quando a gente tem um trabalho, né, que a gente ama fazer isso, que, né, além de nos prover os rendimentos, a gente gosta de fazer isso, e a interrupção vai impactar, tu não consegue desligar completamente, né, e eu acho que isso é algo que a gente não sei muito como solucionar, né. Eu entendo que a instituição em si, ela não está preparada para assumir a maternidade como um problema, entre aspas, comunitário e social, né? Nós somos privilegiados no sentido de que nós temos 6 meses de licença maternidade, então assim, o nosso cargo está garantido, o que não é verdade com metade das mulheres do Brasil. A gente sabe que a metade, quando volta da licença, perde o emprego, então nós somos realmente privilegiadas, mas dentro desse mundo privilegiado, poderia ter algumas coisas a mais. Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho prematuro, ele nasceu com 1,5 kg. Eu vou voltar da aula, ele vai ser ainda uma criança que não tem condições de comer. Então, assim, ao pedir férias, que eu tinha direito, não foi acatada. Não foi porque não dá, porque... Enfim, não dá porque não querem que dê, sabe? Assim, então, eu acho que falta uma compreensão, assim, um pouco mais institucional mesmo, de que como a gente poderia ajudar uma mãe que está de licença, que está voltando e tal? Não seria obrigação da instituição, nesse momento, fazer isso, mas poderia ter um olhar um pouco mais cuidadoso, sabe? A gente observa também a questão das alunas, né, que daí é ainda muito mais dramático. Hoje em dia tem algumas regras, né? O CNPq já prevê, por exemplo, para mulheres que têm bolsa de pós-doutorado e doutorado e mestrado, que tem uma licença maternidade de 4 meses, o que também já é um auxílio. Mas a gente sabe que é pouco, né? É muito pouco. Eu penso que as universidades, né, porque aqui a gente tem um pouco mais de controle sobre isso, porque é um serviço público federal, tem leis, né? A gente tem avançado de colocar esse debate também no centro. Então, eu penso que a gente precisa que exista uma ação ativa institucional para pensar e discutir a maternidade e as questões de gênero dentro da universidade. Também a gente pega exemplos, por exemplo, eu quando estava em licença gestante, né, também pedi férias para ficar mais. Minha filha estava bem para retornar, mas eu deixei tirar férias para ficar um pouco mais, porque podia, acertei no departamento e tal. Só que quando terminou a minha licença gestante, o departamento avaliou que eu tinha que voltar para dar uma disciplina à noite. Eu estava com uma criança pequenininha, em adaptação na escola, sem dormir à noite. Então, o que faltou aí, né? Faltou compreender isso que eu vivi, né? Que a maternidade, ela vai atravessar a nossa atuação. E o meu departamento não compreendeu isso, né? Pô, tá voltando de uma licença gestante, nós vamos dar uma cadeira noturna para ela. Por quê? Por que outro colega não pode pegar essa disciplina, né? Então, falta também um coleguismo nesse caso. Não, né? Total falta de solidariedade, né? Mas enfim. E quando a gente vai pensar nas estudantes, que estão numa situação muito mais complicada, de que não tem, né, a rede, não tem, como a gente diz, né, precisa de uma aldeia para criar uma criança, não vão ter essa aldeia, porque a maternidade, ela é socialmente requerida para as mulheres, né? As mulheres que decidem não ter filhos não são bem vistas, têm algum problema, né? As mulheres têm que ter filhos, então é uma decisão social, mas a partir do momento que elas têm filhos, né, é toda uma condução pessoal. Teve o filho, agora o problema é teu, né? Tu vai ter que trabalhar e voltar a trabalhar, e tu vai ter que ter um lugar para deixar esse teu filho, ou tu vai ter que voltar a estudar, não pode impactar no teu estudo, na tua pós-graduação, mas tu resolve sozinha. Não, maternidade tem um aspecto social, porque a nossa sociedade não vai avançar, não vai crescer se não houverem filhos, né? Então, como é que fica socialmente, economicamente, né, um país que não tem crianças, né? Mas se toda a responsabilidade cai nas famílias, em geral, nas mulheres, né, como é que a gente resolve? O
projeto, né, ele surgiu em 2013, quando foi lançado um edital pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é Meninas, Mulheres Fazendo Ciências, Engenharias e Computação. Eu propus, junto com um colega, que na época era professor aqui. A inspiração foi muito de uma experiência já num outro programa de extensão, que é o Observatório Educativo Itinerante de Ciência Móvel, em que a gente interagia muito, e eu interagia muito com as meninas e com os estudantes nas escolas. Então é natural a gente ver que as crianças são super curiosas, né, pequenininhos, assim, fazem perguntas incríveis, e à medida que eles vão avançando na escola, eles vão se calando, mas as meninas se silenciam muito mais. Então, quando veio o edital, foi muito tranquilo a gente pensar, pegando produções, pesquisas que já teriam na época, que a gente precisava de um projeto, que depois se transformou num programa de extensão, né, no ano seguinte, que impactasse nas escolhas das meninas pelas áreas de ciência e tecnologia, né, levando em conta ter exemplos de perfil, né, de mulheres que atuam, de sucesso, mostrando as suas dificuldades, de ações na escola, de divulgação da ciência e de impacto também na autoestima dessas meninas. E eu penso que a gente tem conseguido cumprir esse nosso papel, né? Recentemente, em 2018, a gente começou um projeto que chama Gurias nas Exatas, e envolvia robótica nas escolas, né? E tínhamos uma menina do 9º ano que queria muito participar e era recém-gestante, né? E as bolsistas vieram assim nos dizer, o que a gente faz? Tem uma menina que quer muito participar e que o bebê recém-nasceu, né? Eu disse, bom, a gente está sempre defendendo, né, que a maternidade ela tem que ser acolhida, nós vamos ter que dar um jeito, né? E aí ela fez o curso e se impactou incrivelmente nela, né? Ela tem uma fala muito potente e o curso era feito na escola, tinha o tapetinho, a gente ia se dividindo, as bolsistas, as professoras ficavam um pouco com o bebê, garantindo que essa menina pudesse participar. Então a gente tem várias ações, né? E entre os sucessos que nós temos, a gente acabou de, essa semana, nós entrevistamos uma menina para ser bolsista do projeto, né? Agora esse ano, e foi muito legal de escutá-la, porque ela disse que ela faz física porque ela participou de uma ação nossa no passado. Então ela relatou que ela tinha dúvida, assim, que ela dizia, quando eu dizia que eu queria fazer física, me diziam, ou tu é genial, ou tu é maluca. Então ela disse, eu não queria fazer porque eu não sou nem maluca nem genial, então como é que eu vou fazer física? E aí ela participou de uma ação nossa, as gurias, né, nossas bolsistas da época fizeram um projeto chamado Uma Roda de Conversa, onde a gente fala sobre profissões, e ela viu que as meninas que estavam ali eram pessoas normais, inteligentes, que disseram, olha, o curso é difícil, mas é possível. Então ela está hoje fazendo física e disse, eu acertei, eu estou adorando. E para nós foi gratificante, porque é realmente assim, aquilo que tu quer escutar, né? Quer dizer, é o empurrão às vezes que precisa, em termos de números, né? Nós já atingimos assim várias pessoas, mais de 2.000 professores da escola pública, da ordem de 1.000 alunos, né? Que a gente vai nas escolas, que vem até a URGS, tem um projeto chamado Gurias Partiu URGS. Nós já temos mais de 60 programas Lugar de Mulher, né, que é esse programa que a gente está fazendo hoje, e que começou junto com Meninas da Ciência. Então, a gente tem artigos publicados, porque nós nos demos conta muito rapidamente de que, para construir ações que impactassem, a gente precisava entender o problema, então a gente tinha que fazer pesquisa, ler, então a gente também tem artigos publicados. Então, assim, é um projeto que realmente eu entendo ele como sendo a essência do que deve ser a extensão, né? Que interliga pesquisa, ensino e essa coisa de ir à comunidade, de trazer a comunidade até nós. Lugar de mulher em todos os lugares onde ela queira estar. Mais do que isso, que seja propiciado que ela possa estar em todos esses lugares, né? Não só como uma vontade pessoal, mas como uma decisão social. E realmente, assim, não há limites. Eu acho que há limites, a gente sabe que existem barreiras invisíveis, né? Nós sabemos, a gente tem medidas disso, mas, em princípio, onde elas tenham vontade de estar. No momento que a gente realmente puder escolher, acho que a gente vai estar em todos os lugares. E também a gente tem que poder aceitar, né, assim, que vai ter limitações e que tu vai ter que sair mais cedo, mas é o lugar delas onde elas possam estar, onde elas queiram estar. E, além de tudo, eu sempre penso, assim, que existe uma coisa que a gente pode fazer para conseguir conciliar isso aí, que é incluir o pai da criança, né, nessa história toda, porque tendo esse compartilhamento, acho que as coisas ficam bastante mais simples, né? Exato, eu acho que essa é uma questão chave, né? A gente discute hoje questões de gênero, questões de maternidade, e nesse aspecto também discute novas masculinidades, né? Propiciando que os homens, né, também tenham essa vivência próxima, fantástica, que é esse vínculo que, em geral, está nas mães com as crianças, e não é por outro motivo, senão que elas são as mais presentes, em geral, né, na história dessa criança.
Então, propiciar que os homens também tenham este direito, isso significa também no trabalho, né? Todas as questões que tem que envolver isso, vai permitir que homens e mulheres possam plenamente estar onde eles quiserem, tendo felicidade, tendo sucesso, né? E contribuindo para o nosso país, porque o Meninas na Ciência também quer isso. Um país sem ciência não é um país soberano. Um país sem cientistas, sem produção de ciência e tecnologia, não consegue prover para a sua população, né? Justiça social, empregos, um bem viver. E é isso que nós queremos.